Graça e paz, bons de Bíblia. Bons de Bíblia, eu tenho uma pergunta. Por que João Batista, ele duvidou se Jesus realmente era o Cordeiro de Deus? Ele duvidou se Jesus era o Filho de Deus, quando João estava naquele cárcere. Se ele, o próprio João, ele teve a testificação do próprio Deus, ele teve a revelação do próprio Deus, por que agora João Batista estava duvidando se Jesus realmente era o Filho de Deus? Simplesmente porque ele estava preso, mas ele já tinha anteriormente, ele teve a revelação de que Jesus era o Filho de Deus. Olha aqui em Mateus, no capítulo 11 e no versículo 2, quando João estava encarcerado. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Jesus respondendo disse: ide e anunciai a João que estáis ouvindo e vendo. E os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres estão sendo pregado o evangelho. Então veja que ele fez todos esses sinais, mas o próprio Espírito Santo já tinha revelado, né, para João que Jesus era o Filho de Deus. Olha só como ele já tinha essa revelação. Agora a minha pergunta é por que então ele teve essa revelação antes dele ser encarcerado, e quando ele foi encarcerado parece que ele não creu na revelação que ele teve do próprio Deus. Vamos ver aqui, João, no capítulo 1, vamos ver aqui o versículo 15. Olha só, no versículo 15 está dizendo assim: João testemunhou a respeito dele e exclama: esse é o que eu disse, e que vem depois de mim, e tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Agora veja aqui o João repetindo o seu testemunho no versículo 19. Ele disse: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviou de Jerusalém sacerdotes levitas para lhe perguntarem: quem és tu? E João vai falando, e depois ele diz que não é o Cristo, depois ele fala quem seria o Cristo. E quando chega no versículo 29, aqui de João do capítulo 1, no versículo 29, João diz, no versículo 29, João diz assim: no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha o que a Bíblia diz. Então João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é a favor do que eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existe antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas a fim de que eu fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando em água. Então o próprio Deus já tinha falado com João Batista acerca de Cristo. Então ele já teve esta revelação. Agora a minha pergunta é: se ele teve esta revelação, então por que agora ele estava com dúvidas se o próprio Deus já tinha lhe revelado? Bons de Bíblia, vamos estar comentando a esse respeito para que os nossos ouvintes também venham entender as revelações de Deus nas Escrituras. Graça e paz.